Boa noite, futuro investidor, futura investidora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula da Masterclass, o Plano da Independência. Eu estou muito feliz que você está assistindo essas aulas aqui comigo e que você está cada vez mais interessado em aprender sobre investimentos. A aula de hoje é um tema muito interessante e que muitos dos meus alunos já me questionaram antes. E eu trouxe para você o passo a passo de como escolher os melhores investimentos para ter uma renda mensal. Então, se você já está por aqui, pega papel e caneta para você participar dessa aula. Aproveita e também se inscreva no nosso grupo VIP. É lá no grupo do WhatsApp que eu vou compartilhar todos os conteúdos dessa aula, todos os materiais de apoio, todas as planilhas, e-books e todos os bônus também da nossa Masterclass. Se você não está inscrito, clica no link aqui da descrição do vídeo e já vai lá para o nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então, o tema de hoje, vamos lá, vamos começar. Perfeito. Primeira frase que eu quero deixar para você aqui é o seguinte: não tenha medo de falhar, tenha medo de não tentar. As pessoas falham várias e várias vezes na construção de patrimônio porque elas têm medo. Todo mundo tem medo daquilo que não conhece e a maioria das pessoas ainda não investe dinheiro porque não entende como funciona. E a falta de conhecimento traz o medo de perder dinheiro, o medo de não dar conta, o medo de não conseguir, alcançar os objetivos financeiros, porque você ainda não tem um plano, um método que funcione e que você entenda claramente para tirar esse medo de você. Só que eu venho te dizer o seguinte: não tenha medo de falhar. Você vai errar muitas vezes durante o caminho, com outros objetivos da sua vida também. Tenha medo de você não tentar. Se você não tentar, se você não fazer o que você está fazendo aqui agora, que é tentar ir atrás do conhecimento, aprender, você nunca vai conquistar nada na sua vida, inclusive a sua independência financeira. Então, essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Vamos começar essa aula com um checklist. Checklist para escolher o melhor investimento. Eu quero que você entenda o seguinte: para você escolher o melhor investimento, independente do que seja, tá? Aqui a gente está considerando independência financeira. Então a gente está considerando que você terá uma renda de preferência mensal para atingir a sua independência financeira. Nós vamos entender como que isso funciona. Você precisa ter alguns pontos ali bem alinhados, tá? Primeiro ponto é um objetivo claro e definido. Parece uma coisa simples, mas se eu te perguntar agora qual que é o objetivo de você estar assistindo essa aula, provavelmente você vai parar para pensar na resposta. Ou talvez eu te pergunte qual que é o seu objetivo para estar investindo dinheiro hoje. Talvez você pense, não tem um objetivo, é lá para frente. Ou para fazer um pé de meia, ou para aposentar. Esse não pode existir, tá? Esse pensamento não pode existir. Você tem que ter um objetivo claro e definido. É esse objetivo definido que vai te ajudar na construção de patrimônio e nos seus investimentos. Então, primeiro ponto, saiba exatamente o porquê você quer investir, para que você quer investir, aonde você está hoje e aonde você quer chegar. Coloca aqui na descrição desse vídeo para a gente poder saber quantas pessoas estão com o objetivo definido claro, e muito bem, já conscientes desse objetivo. Me fala onde que você está hoje, qual que é a sua situação agora, se você já é investidor, se não é, descreve tudo, deixa tudo bem escrito nos comentários aqui embaixo. Se você já investe, se você não investe, se você tem reserva de emergência, se não tem, se você tem algum dinheiro guardado, se você guarda dinheiro, me fala a sua situação agora. E me fala também para onde você quer chegar. Qual que é o seu objetivo claro e definido. Scarlett, daqui 5 anos eu quero ser uma investidora de sucesso, eu quero ter uma renda que não dependa do meu salário, eu quero ter uma renda com investimentos e eu quero ser independente financeiramente. Coloca para mim aqui. O segundo ponto são metas claras e mensuráveis. Eu quero que você entenda o seguinte: objetivo é muito diferente de meta, tá? Para você ter uma meta, você tem um objetivo maior. O objetivo ele é abstrato. O objetivo a gente
simplesmente fala, a gente não tem uma forma de quantificar, né, de qualificar, de mensurar. Você não consegue mensurar o objetivo. A meta, sim. A meta é como se fosse o objetivo dividido em várias camadas, para você alcançar aquele tão sonhado sonho, né, aquilo que você realmente quer. Então, assim que você definir o seu objetivo claro e definido, Scarlett, daqui 5, 10 anos eu quero ter exatamente o que eu ganho hoje de renda mensal com investimentos. Para você poder ter esse objetivo daqui 5, 10 anos, o que você precisa fazer? O que exatamente você precisa fazer? Quanto que você precisa ter investido? Quanto que você precisa ganhar inicialmente? Ah, Scarlett, hoje eu não ganho nada com investimentos. Então, eu tenho a meta de pelo menos ganhar R$1.000 com investimentos, R$2.000 com investimentos. Tenha metas claras e mensuráveis, para que você consiga acompanhar esse processo. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar papel e caneta. Eu tenho um post-it aqui, não tenho uma caneta. Você vai pegar uma caneta agora e você vai escrever num papel e vai escrever assim: daqui 10 anos eu quero ter uma renda de X. E você vai escrever nesse papel e vai guardar esse papel para você acompanhar esse objetivo. E vai colocar nos comentários também que eu quero ficar sabendo, tá? E essa meta você vai dividir essa meta por 4, tá? Então você vai pegar essa meta, Scarlett, daqui 10 anos eu quero estar recebendo R$4.000 por mês. Você vai dividir isso por 4, tá bom? Depois que dividiu por 4, o resultado que deu, ele te deixou nervoso? Te deixou nervosa? Deu um frio na barriga? Ou simplesmente chegou num resultado muito simples, um valor muito simbólico? Se não chegou nesse valor simbólico, você vai dividir por 4 de novo. Não questione o método, depois questione só os resultados, tá? Você vai dividir por 4 de novo. Quantas vezes você vai fazer isso? Você vai fazer esse processo até você chegar numa meta de rendimento mensal, que seja uma meta que você considere ridícula. Sim, que você considere ridícula, que você olhe para essa meta e fale: poxa, como que eu não consigo ganhar R$10 só por ter o meu dinheiro investido? Até você chegar nessa situação, aí pronto, aí você parou. Esse vai ser seu ponto de partida, vai ser sua meta 0, né? Sua meta número 1, digamos assim. Vai ser seu ponto de partida. Você vai focar nessa meta. Depois que você bater essa meta, a gente sobe para o nível 2. Então, esse primeiro ponto aqui do checklist. O terceiro ponto é você ter um planejamento financeiro muito bem redondinho, muito bem certeiro. Quanto que você ganha, quanto que você gasta. Na técnica 50, 30, 20, a gente divide o orçamento financeiro para 50% gastos essenciais, 30%, né, gastos não previstos ali durante o mês, ou lazer, ou educação, ou demais gastos, e até 20% para investimentos e quitação de dívidas. Então, você vai fazer essa separação. E, ó, lá no nosso grupo do WhatsApp, tem a nossa planilha de orçamento financeiro e planejamento financeiro mensal. Você pode acessar, é gratuito para quem está inscrito. Essa planilha, ela está disponível, o link dela está lá na descrição do nosso grupo. E você vai conseguir já lançar todo o seu gasto mensal, separar por todas as classes e ainda conseguir ter lá a divisão do quanto que você tem que gastar com seu custo de vida, do quanto que você tem que gastar com lazer e educação e do quanto você deveria estar investindo e se você está de fato batendo essa meta ou não. Então, já corre lá na descrição e baixa o seu conteúdo. E o quarto ponto aqui do nosso checklist é a mentalidade com inteligência financeira. Eu quero que você entenda o seguinte: todas as atitudes, todas as ações que você toma no dia de hoje, tudo que você tem hoje é devido à pessoa que você era no passado e o que você pensava e o que você fez no passado. Existe um conceito que eu não vou aprofundar, mas que é um conceito de PNL, então presta atenção que isso daqui vai ser importante. Esse conceito, ele explica o seguinte: a sua mente, a sua cabeça, né, o seu subconsciente, isso que você chama de mentalidade, a mentalidade que você pensa referente ao dinheiro, está aglutinando todas as suas crenças, todos os seus conceitos, todas as suas teorias sobre a vida financeira.
Então, tudo que você faz com o seu dinheiro hoje é resultado de tudo aquilo que você acredita. Como que você chegou no padrão financeiro que você vive hoje? Se você é uma pessoa endividada ou se você acumula dinheiro, quanto que você ganha? Se você ganha 10, 15, 20 mil, 5 mil, como que você chegou nesse patamar de hoje? Foi por meio desse inconsciente que você tem, que é o conjunto ali, né, de crenças, valores, conceitos que você tem em relação ao dinheiro. Até aqui tudo bem? Que foi criado lá na sua infância até os dias de hoje. Então, tem um conceito dentro da PNL que fala que essa parte da sua cabeça funciona igualzinho a um ar-condicionado. Você entra numa sala e a temperatura tá 23 graus, 25 graus, 30. E aí você quer regular a temperatura daquela sala. O que você vai fazer? Você vai ligar o ar-condicionado e você vai solicitar que o ar-condicionado faça ali, né, a regulagem para os 19 graus, 20 graus. Você acabou de fazer uma reprogramação na temperatura daquele ambiente. Assim que chegar naquela temperatura, o ar-condicionado vai reduzir as atividades dele e vai manter aquele nível de temperatura. Se você abrir a porta, abrir uma janela, se mais uma pessoa chegar no espaço, o que vai acontecer? Aquele mesmo ar-condicionado, ele vai voltar com as atividades para regular de novo a temperatura, porque a temperatura vai subir, ela vai desregular. A sua mente funciona da mesma forma. Então, tudo que você sabe sobre o dinheiro está te mantendo na linha que você tem hoje de padrão financeiro. Se você não investe, está te mantendo como uma pessoa que não acumula patrimônio. Se você investe, está te mantendo naquela linha ali de investimentos, naquele limite de evolução de patrimônio. Como que você tem que lidar com essa situação? Você tem que entender que você foi programado para ganhar o que você ganha hoje. Você foi programado para ficar no patamar financeiro que você está hoje. Então, para você conseguir elevar esse patamar financeiro, para você conseguir multiplicar dinheiro, para você conseguir independência financeira, você tem que ajustar essa programação. Então, o quarto ponto aqui é você ter uma mentalidade com inteligência financeira. Inteligência financeira não é só gastar menos do que você ganha, é identificar vazamentos de dinheiro, é identificar prioridades financeiras, é tomar decisões inteligentes e estratégicas com o seu dinheiro, definir se você vai pagar à vista, pagar no crédito, uma das opções também. Então, você precisa tomar decisões inteligentes, assertivas e estratégicas com o seu dinheiro. E para fazer isso, você precisa desenvolver inteligência financeira. Um investidor é uma pessoa que desenvolveu inteligência financeira. Existem várias técnicas e atitudes básicas do dia a dia que você pode implementar e no mês seguinte já ter resultados. Isso tudo vai te ajudar na sua evolução financeira e, consequentemente, na construção de patrimônio, na sua independência financeira. Eu quero que você entenda alguns conceitos que a gente utiliza, vou colocar aqui, alguns conceitos que a gente utiliza para escolher um investimento, principalmente um investimento para renda mensal. Estão aqui esses conceitos. O primeiro deles é liquidez. O que significa liquidez, Scarlett? Liquidez é o prazo que o investimento pode ser resgatado. Então, se você tem um investimento com alta liquidez, significa que você pode resgatá-lo no mesmo dia. Se eu quiser resgatar um investimento hoje até 5 horas da tarde, eu consigo. Se você tem um investimento que você só pode resgatá-lo daqui 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você tem uma baixa liquidez. É importante você avaliar isso, porque, mais uma vez, se o seu objetivo é construir renda mensal, você precisa de um investimento que te traga essa liquidez mensal. Se o seu objetivo, por outro lado, é ter uma reserva de emergência, você precisa de um investimento que na hora que você tiver uma emergência, o dinheiro tem que estar na conta. Então, liquidez. Aprenda a analisar a sua necessidade de dinheiro e o prazo que você precisa. Segundo ponto, o risco de um investimento.
todo investimento tem um risco. A gente tem que aprender a controlar esse risco e trabalhar com ele de uma forma, considerada ali segura dentro de uma estratégia. Então, o risco que um investimento tem é você oscilar o dinheiro que você aplicou. Se você investiu R$100, tem o risco de você, perder dinheiro, aquele dinheiro oscilar num período de tempo, você não conseguir resgatar o mesmo valor que você colocou, ou até mesmo de você resgatar um valor abaixo do que você acreditava que teria de retorno, também é um risco. A gente tem que aprender a avaliar o risco de um investimento. A gente tem vários níveis de riscos no mercado financeiro. Para você desenvolver uma renda mensal, você também vai passar por esse momento de avaliação de risco. Hoje você também tem e passa por riscos todos os dias. Lembra da nossa aula número 1, que é a nossa aula do quadrante financeiro? Se você ainda não assistiu essa aula, eu recomendo que você volte e assista a aula número 1. Na aula número 1, nós falamos sobre as 4 posições do quadrante financeiro. Se você ocupa uma posição hoje de empregado, o seu risco é ser demitido e a sua renda cessar por um período. O seu risco de empresário é a sua empresa não faturar, é a sua empresa oscilar faturamento. Esse também é um risco. O terceiro ponto que a gente tem que avaliar é a rentabilidade. O quanto que você terá de retorno ou a possibilidade desse retorno, que é o retorno financeiro. Uma coisa que eu quero que você guarde agora é que daqui para frente você nunca mais vai olhar para o investimento ou para o dinheiro em si como um valor monetário. A gente sempre trabalha com taxas. Sempre olhe para o investimento em formato de taxa. Você não vai falar quanto que eu vou ter de retorno? R$1.000? R$2.000? R$500? Você vai dizer quanto que eu terei de retorno? 10%? 15%? 20%? Porque a taxa te auxilia na comparação com os índices de mercado. Lembra que eu falei na primeira aula sobre a inflação? A inflação é medida em taxas. Você não vê a inflação correr no seu dinheiro, você não abre a sua carteira de um dia para o outro e vê lá o dinheiro desaparecendo. Isso não acontece na prática. Isso acontece quando a gente avalia e compara os índices de mercado. Isso acontece quando a gente compara os preços do mercado financeiro e da economia em geral. Então você sempre vai comparar com taxas o rendimento que você teve em percentual, tudo bem? Então, vamos seguir. Cada investimento possui um objetivo específico. Por isso que a gente tem que avaliar esses 3 pontos, rentabilidade, risco e liquidez, junto com o seu planejamento financeiro e os seus objetivos pessoais. Tem investimento que é focado somente para a construção de patrimônio. Tem outros investimentos que são focados em proteção de patrimônio. Um exemplo. Construção de patrimônio normalmente é um investimento que você tem um potencial de retorno maior, você tem uma liquidez menor, porque afinal de contas você está construindo patrimônio. Você é uma pessoa que tem tempo pela frente para construir esse patrimônio, então você não precisa desse dinheiro agora. E você também vai ter um risco maior. Segundo ponto, proteção de patrimônio. Aqui a gente já está trabalhando com investimentos mais seguros. Vamos falar da renda fixa. Aqui é um investimento que você teria uma liquidez maior, você tem que ter esse dinheiro disponível num prazo mais curto, porque você já construiu o patrimônio e agora você quer utilizar. Você vai ter que trabalhar com uma rentabilidade um pouco menor, porque o risco é menor. O mercado financeiro ele é assim. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. E aqui vai, uma dica respondendo uma caixinha de perguntas que foi feita lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, clica aqui na descrição desse vídeo e começa a me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram, a gente teve uma pergunta: como eu sei que esse investimento ou que o investimento não é uma pirâmide financeira? Basicamente, pessoal, uma pirâmide financeira ou um golpe financeiro, como que ele vem? Oferecendo um alto retorno garantido, sem riscos. Normalmente o golpista, ele vai te enganar pela parte que mais
convém, pela parte que é mais interessante para você, que é a rentabilidade. E para te trazer segurança, ele vai inventar falsas garantias. Isso não existe no mercado financeiro. Não existe taxas de 20, 30, 40%. Você sempre vai ter um equilíbrio. E esse equilíbrio é a nossa taxa básica de juros, que é a Selic. Você nunca vai ter investimentos com retorno garantido muito acima da nossa taxa de juros, porque é ela que vai equilibrar a economia, ela que vai equilibrar os investimentos no mercado financeiro. Então, todo investimento que tem um retorno muito acima da nossa taxa básica de juros, que é a Selic, você vai ter um risco atrelado a esse investimento. Então, fica fácil reconhecer um golpe ou uma pirâmide financeira. Se tiver rentabilidade alta e risco baixo na mesma frase, saiba que é um golpe. O terceiro ponto aqui, né, que é o objetivo desse investimento, é uma renda mensal, uma aposentadoria. Normalmente, as pessoas sempre têm dois desses objetivos atrelados. Ou é construção de patrimônio para o foco de renda mensal, ou é proteção de patrimônio com foco em renda mensal. Perceba que a renda mensal, a aposentadoria em si, ela sempre vai estar nesse objetivo. Afinal de contas, você está construindo patrimônio para você não precisar trabalhar, para você conseguir se aposentar com qualidade de vida e independência financeira. Então, você precisa colocar o seu dinheiro para trabalhar. Lembra da nossa galinha dos ovos de ouro? Você precisa que a sua galinha dos ovos de ouro te entregue todos os meses uma renda segura, uma renda relativamente estável e que mantenha o seu padrão de vida. Esse manter o padrão de vida é definido no seu planejamento financeiro. Então, esses três objetivos irão passar pela sua carteira de investimentos. Talvez não no mesmo momento, né? Não ao mesmo tempo, mas você vai ter um momento de construção de patrimônio, um momento de proteção de patrimônio e um momento em que você vai utilizar esse patrimônio para sua aposentadoria, para sua renda mensal. A maioria dos meus clientes, a maioria dos meus alunos gostam e investem pensando em renda mensal. A gente tem ainda objetivos secundários, que pode ser uma viagem, um casamento, uma casa própria, um carro próprio. São objetivos que você vai definir qual que é mais importante, qual que é a sua prioridade. Então, para a construção de patrimônio, a gente tem que considerar, pega o papel e a caneta para você anotar. A gente precisa considerar aqui 3 pontos importantes. Se o seu foco é construção de patrimônio, para construir o seu plano de independência financeira, anota. Você precisa fazer aportes constantes de no mínimo 10% a 30% da sua renda. Isso daqui você vai definir lá no seu orçamento financeiro. Lá no seu planejamento financeiro, a gente vai definir de 10 a 30% da sua renda para construção de patrimônio. Segundo ponto, você não pode pensar em retorno rápido. Você não vai conseguir retornos absurdos num prazo de 30 dias. Esqueça isso. Eu não vou te oferecer isso aqui. Você vai observar progresso. Você vai observar evolução de patrimônio. Você vai observar resultado. Mas esqueça retornos absurdos em 30 dias. Você tem que pensar num horizonte de longo prazo. Você tem que pensar em feijão com arroz, o básico que funciona. Uma estratégia bem definida, com segurança, mas que vai funcionar em um médio prazo. Na renda variável, toda janela de retorno, ela é avaliada num prazo de 10 a 15 anos, tá bom? Então, construa seu planejamento financeiro pensando nisso. E o terceiro ponto é a diversificação. Já ouviu aquela frase? Nunca coloque todos os ovos, né? Todos os ovos na mesma cesta. Essa frase é muito verdadeira. Você vai fazer a diversificação dos seus investimentos, pensando pelo seguinte modo: eu preciso colocar um pouco de dinheiro em cada estratégia, em cada produto, para aumentar a minha possibilidade de retorno e reduzir o meu risco.
Aqui nós temos opções de diversificação para quem está buscando construção de patrimônio. Você pode utilizar fundos de investimento, você pode utilizar ações, você pode utilizar renda fixa, você pode utilizar investimento no exterior, entre outros investimentos. Para quem está buscando proteção de patrimônio, Scarlett, eu já tenho patrimônio, já construí o patrimônio que eu queria, eu não quero me arriscar mais, agora eu quero proteger. Você vai fazer ajustes nos seus investimentos. Quer dizer que uma pessoa que está protegendo o patrimônio pode manter a mesma estratégia de uma pessoa que está construindo? Pode. Você pode ter o mesmo produto de quem está construindo o patrimônio. Você só vai fazer ajustes na concentração de dinheiro. Ao invés de você ter todo o seu patrimônio, 90% dele, alocado em investimentos de risco, você vai reduzir e vai trazer para investimentos mais conservadores, mais seguros. E buscar a proteção desse dinheiro. Lembrando a você que alguns investimentos possuem proteção, limitados, claro, a 1 milhão por CPF. Acima disso, já não tem mais o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, você tem aqui uma estratégia, que é uma estratégia diversificada. Você pode investir em vários produtos no mercado financeiro com ajustes pontuais e fazer a proteção desse dinheiro. E o próximo ponto, que é a renda mensal, que é a aposentadoria, é de fato viver dos rendimentos dessas aplicações. Por que você tem que tomar cuidado com o tipo de produto que você vai escolher para viver dos rendimentos? Primeiro ponto, rentabilidade. Segundo ponto, o risco. Terceiro ponto, liquidez. Então, eu preciso de um investimento que tenha, uma periodicidade de pagamento mensal, porque eu quero ter o meu salário ali todo mês. Eu preciso ter benefício de imposto de renda. Então, eu preciso de um investimento que eu vá pagar o mínimo de imposto de renda possível, que a maior parte do dinheiro venha para o meu bolso. Eu preciso estar protegido da inflação. Lembra da primeira aula? Que a inflação corrói o poder de compra, reduz o seu poder de compra. Então, se você recebe 10 mil reais hoje, pode ter certeza que esse mesmo dinheiro não terá o mesmo poder de compra daqui a 5 anos. Então, você tem que ter a proteção do poder de compra desses 10 mil reais. E o quarto ponto é que tem que ser um investimento de fácil gestão e acompanhamento. Não adianta nada você depender 90%, Seu patrimônio está 90% no investimento que você não conhece, que não é de fácil gestão, não é de fácil acesso, você não consegue acompanhar. Não adianta. E que vai te trazer muitos problemas e dor de cabeça. Eu trouxe aqui pra gente alguns investimentos que se encaixam nesse objetivo, tá? E antes de falar disso, eu quero te dizer que todo esse checklist que a gente falou se resume a dividendo ou dividendos. O que é o dividendo? Dividendo, eu brinco aqui com os meus clientes, que é a sua renda mensal dos investimentos. O dividendo, basicamente, é a distribuição do lucro de empresas, de negócios. Então, basicamente, você vai focar daqui para frente em construir uma carteira de investimentos que te traga dividendo. Aonde que eu consigo esse dividendo, Scarlett? O dividendo, você sempre vai olhar para ele e pensar nos ovos de ouro. A sua carteira de investimentos, ela vai gerar dividendos e o dividendo é o seu trabalho ali, o trabalho do seu dinheiro. Vai ser ali a sua renda mensal. Existem 2 produtos no mercado de investimentos que te trazem aí, essa renda mensal com dividendo. Primeiro, são os FIIs. Segundo, as ações. Os principais. Foca no básico que funciona, que é utilizado por investidores há anos e anos e anos, e que o mercado em si, não só o mercado financeiro, mas toda a economia depende desses 2 investimentos para continuar existindo. Então, a gente tem aqui uma previsibilidade e uma estabilidade. Vamos pensar pela parte dos FIIs. O que é um FII, Scarlett? Como que eu sei que esse investimento é o melhor investimento para eu construir renda mensal? O FII é um fundo imobiliário. Basicamente, como o próprio nome diz, é você estar investindo no mercado imobiliário. Basicamente, o FII ele é um condomínio de pessoas investindo juntas
para o mesmo propósito, objetivo, no mercado financeiro. O FII, basicamente, ele funciona da seguinte forma. O FII, basicamente, funciona da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui. Você tem um imóvel e você custou a comprar esse imóvel. Você é uma pessoa que custou a comprar esse imóvel. Vamos dizer que você comprou um imóvel de 300 mil reais. Até você comprar esse imóvel, alugar esse imóvel e ter a renda mensal com esse imóvel, vamos dizer que passou aí 10 anos, tá? 5 anos para você conseguir esse imóvel. Você vai ter pouca diversificação, porque você vai ter um imóvel somente, e você vai ter muito risco. Qual o risco? O risco do inquilino, né, prejudicar esse imóvel, né, estragar esse imóvel, do inquilino não pagar o aluguel desse imóvel, de você ter dor de cabeça com a imobiliária, de você ter desse imóvel pegar fogo. Você tem diversos riscos aqui. Além disso, você demorou 10 anos para conseguir ter rendimento com esse imóvel. Agora vamos para a segunda situação. Você investiu num fundo imobiliário. O fundo imobiliário, como eu falei, ele é composto por um conjunto de pessoas, ou seja, mais pessoas dando dinheiro para esse fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele foi lá e comprou o imóvel de 1 milhão ou comprou 10 imóveis de 1 milhão, porque ele tem mais dinheiro, ele tem mais pessoas, ele tem mais dinheiro. Você comprou um imóvel com um ticket muito mais alto, que vale muito mais, conseguiu maior diversificação, que você tem um número maior de imóveis, e aqui que vem o pulo do gato. Com o fundo imobiliário, você não precisa esperar você ter 1 milhão para você colocar em imóveis. Você pode começar com 10 reais, 20 reais, 50 reais. Você pode começar do ponto que você está hoje e depois de 30 dias você vai receber a sua participação naquele valor que você investiu. Então, o seu potencial de ter renda mensal, ele não é limitado. Você não precisa esperar 10 anos até você ter um imóvel físico para construir renda mensal. Você pode ter nos primeiros 30 dias. E você ainda vai receber maior diversificação, porque com o mesmo valor você pode ter acesso a 20 imóveis, 30 imóveis, quantidade, né, de imóveis que aquele fundo imobiliário tenha. Você vai ter possivelmente uma melhor receita, porque vai ter uma equipe especializada do mercado imobiliário fazendo a gestão daquele imóvel, e você vai ter um menor risco, porque vai ter uma equipe acompanhando aquele imóvel. Além disso, você também vai ter, né, uma série de benefícios na gestão desses imóveis, que você vai diluir esse risco com outras pessoas e também com os imóveis em si. Então perceba aqui que esse investimento traz para você exatamente o objetivo que a gente está buscando, que é o objetivo de ter renda mensal. Ele traz para gente uma renda mensal que tem um retorno líquido. Investir em fundo imobiliário, você não paga imposto de renda no rendimento mensal, e você também tem um risco menor e vai te facilitar bastante a sua construção de patrimônio, porque toda a gestão é feita via plataforma e é um investimento seguro. Vamos falar agora aqui. Vamos falar agora das ações. Como que funciona o mercado de ações? O mercado de ações, ele funciona da seguinte forma. A gente tem uma ação e a ação representa parcela de uma empresa. Então, você compra a ação de uma empresa, você tem lá uma parcela daquela empresa, você se torna sócio daquele negócio. Imagina? Olha no espelho agora e fala, eu sou sócio de Vale, eu sou sócio dessa empresa, né? Eu faço parte desse negócio. Será que eu vou ter que ir lá trabalhar todos os dias, bater ponto? Eu vou ter que fazer reunião com eles, Scarlett? Não, você não vai ter que fazer reunião. É bem mais simples do que você imagina. Uma ação de uma empresa, né? Ela vai te dar o direito a participar dos lucros da empresa. Então você vai contribuir financeiramente, se torna sócio
e adquire o direito de participar dos lucros da empresa. Scarlett, é qualquer empresa? Qualquer empresa. Mas é qualquer empresa que você vai investir? Não. Existem técnicas e estratégias para você escolher empresas saudáveis, com lucros constantes e distribuição de dividendo. Distribuição de lucro. O acionista que investe em ações pensando em renda mensal, ele está focado em receita previsível, distribuição constante e negócio bem posicionado, bem consolidado. Você acha que é difícil, você acha que é arriscado, você tem medo, porque você não conhece. A partir do momento que você entender as técnicas e checklist ali, o passo a passo de qual empresa que você tem que escolher, qual que é a empresa que há anos e anos e anos distribui proventos, a partir do momento que você tem acesso a essa informação e que você começa a investir de uma maneira saudável, qual que é a maneira saudável de investir? Fazendo a distribuição correta do seu dinheiro, a partir do momento que você faz esse investimento de uma forma saudável, você consegue ver a evolução do seu patrimônio, você desenvolve uma renda mensal, você começa a ver, né, de fato, o começo ali da sua independência financeira e você perde o medo de se tornar um investidor. Então, eu tô falando aqui, pessoal, de grandes empresas. É claro, a gente não vai pegar uma empresa que acabou de abrir no mercado financeiro. Um dos filtros e uma das técnicas que eu utilizo com os meus alunos e para fazer a gestão do capital dos meus clientes é escolher empresas que estão bem consolidadas, setor essencial de mercado. O que é isso, Scarlett? Setor essencial de mercado. É aquela empresa que, não importa o que aconteça, o mercado precisa dela. Ela está posicionada há muitos anos e é uma empresa que oferece algo que o mercado, a economia precisa. Vamos lá, Vale, a maior mineradora do Brasil. Banco do Brasil, banco. Pessoal, quem não precisa de banco? E se não me engano é um dos mais antigos. Klabin. Klabin é um segmento, um setor de papel e celulose que, embora algumas pessoas, né, acreditavam que com a digitalização iria morrer, é um dos setores mais fortes. Sem falar que existem empresas do setor que têm receita dolarizada, assim como o Klabin, que traz uma diversificação cambial para sua carteira. Imagina, você ter um investimento que, ao mesmo tempo, está aqui no Brasil, também te protege da oscilação do câmbio. Isso é investir de uma forma segura e saudável. E Petrobras, que também é uma das maiores aí do mercado, que eu tenho certeza que você conhece. Scarlett, até aqui você explicou que são grandes empresas, são empresas muito bem consolidadas, existe uma lista com essas empresas, existe um passo a passo para você poder escolher qual que é a forma de você investir. Deixa eu me ajustar aqui. Qual que é a forma de você investir nessa empresa? Até agora você explicou tudo isso. Mas eu não quero começar com muito dinheiro. Eu não quero. Eu tenho medo, eu tenho receio, eu quero começar com pouco dinheiro para eu conhecer, para eu entender. É possível? Eu vou te mostrar quanto que custa para investir em cada uma dessas empresas. Para investir na Vale, hoje, você precisa de R$ 59,71. Para investir no Banco do Brasil, R$ 57,01. Para investir na Klabin, R$ 24,68. E para investir em Petrobras, R$ 38,10. Me fala, você não teria R$ 24,68 para investir agora? Se você não tem R$ 24,68 para começar a investir, aí que você tem que se tornar um investidor. Nem que seja começando a investir com R$1. Aí que você precisa virar um investidor. Você precisa desenvolver a técnica e a estratégia adequada dentro das suas possibilidades, dentro do seu planejamento financeiro, para construir patrimônio. Você tem que partir do zero, ou às vezes do negativo, quitar dívidas. Mas você precisa. Para você não é uma escolha a mais, agora é obrigação. Se você não tem, aí que você de fato precisa construir patrimônio para receber essa notificação na tela do seu celular.
né, ou no seu computador, eu ficando na frente, para receber essa notificação na tela do seu celular, na tela do seu computador. Que notificação é essa, Scarlett? Essa é uma notificação que os meus alunos recebem, eu recebo constantemente, que é uma notificação de distribuição de provento. É um crédito, é o famoso dividendo. Essa notificação, ela cai, né, o dinheiro dela aí cai na sua conta corrente, na sua conta de investimentos. Isso é dinheiro vivo, tá, pessoal? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Que cai ali na sua conta de investimentos, que você pode utilizar para qualquer coisa. Pode utilizar para pagar conta, pode utilizar para pagar boleto, pode sacar, pode mandar para conta corrente, pode transferir. Essa daqui é uma notificação. É uma notificação simples. Scarlett, R$35,87. Muito pouco. Você já parou para calcular quanto que você ganha no seu dia? Quanto que é o seu dia de trabalho? Uma pessoa que recebe um salário mínimo, a hora dela é menos do que isso daqui. Se você recebe um salário mínimo, a sua hora é menos do que isso aqui. Isso daqui é quase o seu dia de trabalho. Claro, se você recebe valores maiores, o seu rendimento vai ser proporcional. Então pense o seguinte: cada estratégia é personalizada conforme o seu momento de vida agora. Então, para você, o seu dia de trabalho custa R$200, é R$200 que você tem que ver caindo na sua conta de provento, de dividendo. Sua meta inicial tem que ser um dia de trabalho seu, depois uma semana, um mês. É um dia de trabalho que você pode ficar com seu filho, com a sua filha. É um dia de trabalho que você pode ficar com a sua família, que você não precisa estar trabalhando. Se ligue que eu falei que, na verdade, você não precisa, tá? Não é que é obrigatório você parar de trabalhar, mas você vai ter escolha. Independência financeira não é o dinheiro cair na conta e você cruzar as suas pernas, cruzar os braços e falar, não vou trabalhar mais. Independência financeira é você poder escolher o que você quer fazer, a hora que você quer fazer. E essa notificação é o que mostra se você está no caminho certo ou não. Essa notificação mostra que você desenvolveu um sistema de multiplicação de dinheiro, que você desenvolveu um sistema com investimentos para que todos os meses o seu dinheiro gere mais dinheiro. Aqui está falando o seguinte, pessoal, isso aqui é provento, provento, juros sobre capital, vale 3 das ações de Vale, crédito evento B3. Muito bacana. Como escolher os melhores investimentos para renda mensal? Coloquei aqui a foto da nossa galinha de ouro, né, e dos nossos ovos dourados, para que você reflita sobre o que eu falei aqui hoje. Eu quero que você pense em tudo que eu falei e eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim qual que foi o maior insight, qual que foi o maior aprendizado que você tirou da aula de hoje. O que mais te marcou sobre como escolher os melhores investimentos para a renda mensal? Você já viu que tem que ser um investimento que tenha uma periodicidade mensal, ou seja, uma liquidez até 30 dias, que tenha um benefício de imposto de renda, para que você não pague, né, tanto imposto para o governo. Os dois investimentos que eu mostrei são isentos no pagamento de lucro, então você não tem que pagar nenhum tipo de imposto para o governo no recebimento daqueles investimentos ali, né, no recebimento do dividendo. Você viu também que tem que ser um investimento que tem uma certa segurança. A gente viu que existem estratégias para investir em empresas consolidadas no mercado. Na Bolsa de Valores, né, que é onde ficam as ações, onde ficam ali as nossas galinhas de ouro, ali existem mais de 400 empresas. Eu vou te falar que nesses 6 anos investindo, eu já passei pelas principais. Eu já estudei as principais empresas da Bolsa de Valores. Eu já conheço aquelas que são famosas por distribuir proventos, aquelas que honram o pagamento de, né, distribuição de dividendos, aquelas que não são interessantes para você investir, aquelas que são arriscadas e aquelas que eu explico
para os meus alunos do porquê não é seu momento investir nela agora ou depois ou quem sabe nunca. Eu consigo te direcionar nisso e esse é o tema da nossa próxima aula. Nossa próxima aula nós vamos falar de fato, né, o plano de independência financeira. Eu quero que você coloque nos comentários aqui para mim o maior insight que você teve sobre a nossa aula. O melhor comentário, eu vou entrar em contato e vou marcar uma reunião para conversar com você. Eu quero entender o seu planejamento financeiro. Se você não tem, eu quero te ajudar a criar um. Eu quero que você construa a sua independência financeira com investimentos. Então, o melhor comentário vai receber essa ligação minha. Então, coloca aqui nos comentários que eu quero entender o que você está achando da nossa Masterclass e como que eu posso te ajudar. Pessoal, eu te espero amanhã às 8 horas da noite. Se você ainda não se inscreveu no nosso grupo VIP, para pegar o conteúdo dessa aula, para pegar também a nossa planilha de orçamento financeiro, pegar as nossas ferramentas e também para participar do nosso grupo, né, de network e ter acesso a outros futuros investidores, clica no link da descrição, é o primeiro link da descrição. Clica e entra no grupo do WhatsApp. A minha equipe está lá disponível, vai te ajudar a responder todas as suas dúvidas e te ajudar nessa jornada na criação do seu plano de independência financeira. No link abaixo tem o link do meu Instagram, para você me seguir no Instagram. Quase todos os dias eu abro caixinha de perguntas para você compartilhar suas dúvidas comigo. E eu te trago ali, né, uma consultoria gratuita no Instagram. Então, não deixa de me seguir. Até a próxima aula. Eu aguardo vocês.